Vamos lá para a nossa aula de língua portuguesa. Bom, a Pro colocou aqui para vocês, né, como de costume, o capítulo em que nós estamos. Então, nós estamos no capítulo 2 de língua portuguesa. Então, nós vamos dar sequência a alguns conteúdos, ok? Primeiro, a primeira atividade, ela consiste em sílabas, separação de sílabas. Lembra que a Pro falou que sílabas são os pequenos pedaços da palavra? A Pro ensinou vocês também que a gente pode separar as sílabas batendo palma, porque daí a gente escuta quantas sílabas tem de acordo com as palmas, lembram? Geralmente, as sílabas, elas precisam do encontro de uma vogal e uma consoante para formar uma sílaba. Acho que isso tá fresquinho na cabecinha de vocês ainda, né? Então, agora a gente vai aprender a separar as sílabas. Então, conforme eu falo a palavra, eu vou separando esses pedacinhos, certo? Leia em voz alta cada uma das partes desta palavra. Então, a palavra que está escrito aqui é tricotando. Olha lá, tricotando. Essa é a palavra. Mas olha lá, uma sílaba. Cotando. Então, quantas partes essa palavra tem? Já tem aqui, ó. Cada bolinha representa uma sílaba. Então, você vai colocar aqui quantas partes tem. Como se chama cada parte dessa palavra? Olha lá. Como que chama isso aqui? Hein? Quando a gente separa, né, a palavrinha, cada pedacinho da palavrinha, ela chama-se sílabas. Muito bem. Releia esse trecho do poema Três Tias. Lembram das três tias? Tuca, Teresa, Toninha, três tias tagarelas. Tudo tentam, tudo temem. Tanto tango, tais tragédias, tais trejeitos, tudo treme. O que vocês vão fazer? Aqui na frente, vocês viram que tem um espacinho nesse quadrinho? Vocês vão separar as sílabas. Então, a palavra tuca, tuca, duas sílabas. Então, você vai pôr o tu, tracinho K. Aqui tem uma frase. Mesmo tendo a frasezinha, vocês vão separar a frase inteira aqui, tá bom? Separar as sílabas. Aqui também tem uma pequena frase. Aí, letra A, separe no quadro as sílabas de cada palavra. Então, o já explicou, tem que separar as palavrinhas aqui, ok? Qual das palavras do trecho apresenta mais sílabas? Quantas sílabas são? Então, depois que você separar, você vem aqui e conta. Quantas sílabas tem cada palavrinha? A palavrinha, né? Que você, ou frase que você achar que tem mais sílabas, você vai escrever aqui para Pro. E vai colocar quantas sílabas. Na letra C, é o contrário. Qual é a palavrinha que tem o menor número de sílabas? Então, você vai escrever aqui. Pode ser que tenha mais de uma resposta, ok? E você vai colocar quantas sílabas são, certo? Desta página, a Pro pulou lá para a página 52. Por quê? Porque vai falar de novo sobre separação de sílabas. Então, como é o mesmo assunto, a Pro decidiu unir. Mas nós vamos fazer as outras páginas também, então sintam-se à vontade se vocês não quiserem pular para 52. Só que quando chegar na 52, precisa lembrar o que a Pro falou, tá bom? Um circo visitará a cidade para se divulgar seu espetáculo. Foi entregue um aviso às pessoas. Circo Engraçadinhos. Olá! Chegou à sua cidade o circo mais alegre de todos. Nossos palhaços são muito engraçados e simpáticos. Com certeza, você ficará feliz depois de assistir ao nosso espetáculo. Confira a nossa programação e endereço no verso. Esperamos por você. Então, aqui está o convite de um circo, tá bom? Que chegou numa cidade aí. Esse convite é um convite fictício, tá, galera? Não é um circo aqui da cidade de Atibaia, não. Letra A. O que aconteceu com as palavras engraçados e espetáculo? Primeiro, é um bate-papo. O que aconteceu? Toda vez que a gente lembra de um espetáculo, né, seria uma apresentação. E engraçados refere-se ao circo, então é um espetáculo do circo. Então, são duas palavras que estão interligadas, né? Espetáculo refere-se ao circo e engraçados também. E outra coisa, tanto engraçados quanto espetáculo, mesmo que tenha em sílabas separadas, tem encontro consonantal, tá bom? Por isso que falou para bater esse papo com o familiar.
Vamos continuar separando as palavras em sílabas? Então, aqui na primeira fileira, a Pro vai falar algumas palavrinhas, ok? Mas na hora da aula também eu vou repetir essas palavras. E vocês vão escrever a palavrinha, né, que a Pro vai ditar, e vocês vão separar, ok? Primeira palavrinha que vocês vão escrever aqui é a palavra tratar. Então, você vai escrever aqui, tratar. Na frente vai separar. Segunda palavrinha, entrar. Então, você vai escrever o entrar, separa na frente. Escreve aqui, tribo. Aí você vai, escreve, separa. Grego. Você escreve a palavrinha certinho e depois separa, ok? Então, agora nós vamos voltar um pouquinho a apostila. Para a segunda aula, a Pro preparou o encontro consonantal. Pro, mas o que é um encontro consonantal? Primeiro, nós precisamos lembrar que o nosso alfabeto é composto por letras. Essas letras, elas são divididas entre vogais, A, E, I, O, U, e as consoantes, que são todo o restante do alfabeto, certo? Toda vez que nós juntamos uma vogal com uma consoante, ela forma uma sílaba. Mas vocês sabiam que, às vezes, para formar uma sílaba, a gente precisa de duas consoantes? Então, quando junta duas consoantes e uma vogal, ela também, né, é uma sílaba e a gente chama de encontro consonantal. Por quê? Porque são duas consoantes, uma do ladinho da outra. Então, ó, encontro consonantal é quando temos duas consoantes junto. Então, exemplo, prato. Então, a Pro colocou a palavrinha prato. Olha lá, o P e o R juntinhos, na mesma sílaba. Então, essa primeira sílaba tem um encontro consonantal, porque é o P e o R, ok? Então, lá na nossa página 48, tá escrito encontro consonantal. Como são as tias mencionadas no poema? Lembra das tias do poema? Como que elas são? Lá no poema estava falando que elas são tagarelas, medrosas e ternas. Então, aqui são possíveis respostas para vocês, ok? O nome da tia do Pedro está em um desses retângulos, então tem vários nomes aqui, e o nome da tia do Pedro está aqui, mas é um só. Descubra. Primeiro, Júlia, Matilde, Tânia, Sofia, Patrícia, Andréia, Ruth, Cristiane, Tônia, Thaís, Paula e Fátima. Esses são os nomes. Primeiro tá falando assim, não termina com a letra E. Então, todos os nomes que terminam com a letra E já estão descartados, porque não pode ser. Tem a letra P. Então, quais nomes têm a letrinha P? Olha lá. E tem acento. Mesmo que tenha dois nomes com a letra P, e você ficar em dúvida, você vai olhar todas as letrinhas. A letrinha que tiver o acento dentro da palavrinha, né, dentro do nome, é a tia do Pedro. Descobriu? Você vai escrever o nome dela aqui. Depois de escrever o nome dela aqui, você vai separar o nome dela aqui, ó. Fazer a separação de sílabas. Observe as sílabas em destaque. Tragédias e tricotando. Quais são as duas primeiras letras dessas sílabas? Então, tá perguntando as duas primeiras, então a primeira e a segunda. Quais são? O T e o R, e aqui o T e R. Você vai colocar aqui. Essas letras, elas são vogais, consoantes ou vogais e consoantes? O T e o R. O que eles são? Pensa um pouquinho. As letras T e R das palavras apresentadas formam um encontro consonantal, que é o agrupamento de duas ou mais consoantes em uma palavra. Releia o verso do poema. 3 tias. 3 tias tagarelas. Qual dessas palavras apresenta um encontro consonantal? Então, a gente vai olhar a primeira palavrinha, a segunda e a terceira. Qual dessas 3 palavrinhas tem duas consoantes juntinhas? Pensou? Achou? Só escrever aqui. Quais letras indicam o encontro consonantal? Quando você escrever aqui, você vai olhar quais são as duas consoantes que estão juntinhas. Você vai colocar aqui para Pro. Volte o poema na página 44 e marque
as palavras que apresentam esse mesmo encontro consonantal. Então, você vai voltar lá no texto, você circula todas as palavrinhas que têm as mesmas letrinhas desse exercício, tá bom? Não é qualquer encontro consonantal, não. É o encontro consonantal de acordo com a palavrinha que você achou aqui. Leia as palavras do quadro. Pinte as sílabas ti e tri. Ó, ti e tri. Então, ó, tigre, você vai pintar o ti. Botina, o ti. Trilha, você vai pintar o tri. Então, você vai achar o ti e o tri de todas as palavras, vai pintar. Posso pintar de lápis de cor? Pode, só tem que tomar cuidado para não errar. Então, você vai achar essas sílabas e pintar. Depois, circule das sílabas pintadas as que têm um encontro consonantal. Então, dessas palavrinhas, né, todas as sílabas ti e tri que você pintou, todas as palavrinhas escritas com tri, você vai circular, porque são referentes a encontro consonantal. Acrescente um R após a primeira letra de cada palavra. Depois copie o encontro consonantal. Então, nós temos a palavra aqui, a primeira. Pato. Tem o P. Você vai acrescentar um R. Então, em todos esses espacinhos, você vai escrever a letrinha R. E aí vai formar novas palavras. Se eu colocar o R aqui, ele vai virar prato. No cavo, se eu colocar um R aqui, vai virar cravo. Aí você vai escrever a palavrinha que formou, depois que a gente colocou o R junto, ok? Essa foi a nossa aula de língua portuguesa. Qualquer dúvida, a Pro está aqui, tá bom? Um beijo.